Olá, seja muito bem-vindo. A pergunta é, quem aí está conseguindo manter uma leitura em meio aos acontecimentos desse BBB? Difícil demais, né? A gente está cada vez mais seletivo para decidir o que vai ocupar os nossos segundos preciosos. Por isso eu trouxe aqui hoje só 2 dicas, mas são 2 excelentes dicas de leituras que eu fiz até agora. Porque claro que eu não ia trazer furada aqui para você, né? A primeira dica, que já impressiona demais por ser um dos projetos gráficos mais lindos que eu já vi nos últimos anos, esse aqui, ó. Leopardo Negro Lobo Vermelho, do Marlon James, que a incrível editora Intrínseca trouxe aqui para o Brasil. O autor desse livro, o Marlon James, ele é jamaicano e agora ele mora e leciona nos Estados Unidos. Em 2014, ele publicou o livro Breve História de 7 Assassinatos, um romance que envolvia Bob Marley, a Guerra Fria, o imperialismo americano, a história política jamaicana e muito, muito mais. E o livro acabou ganhando o importante Man Booker Prize, além de ter os seus direitos adquiridos pela HBO. E a informação que eu tenho é de que a Melina Matsoukas, maravilhosa diretora da minha amada série Insecure, é a responsável por adaptar aquele livro incrível. E que depois de todo esse sucesso, badalação em torno do romance anterior, em torno do seu nome, o Marlon James prometeu ao mundo que não teria só um próximo livro, mas uma trilogia que foi descrita por ele como um Game of Thrones se fosse ambientado na África. E aqui atrás tem um trecho do que o Neil Gaiman falou sobre o que o Marlon James produziu no fim das contas. Uma África ancestral perigosa e alucinante. Um mundo fantástico ao estilo de Tolkien. O tipo de livro que eu não sabia que precisava ler até lê-lo. Então olha só, né, cara? Mas afinal, do que se trata esse Leopardo Negro Lobo Vermelho? O livro já começa com aquele tipo de frase que não deixa a gente abandonar as linhas seguintes até entender o que está rolando, o que está acontecendo afinal. Começa assim, ó. A criança está morta. Não há mais o que saber. Só que essa declaração impressionante, ela é desmentida enquanto você avança pelas mais de 780 páginas desse calhamaço aqui. Esse livro que é uma gigantesca saga épica ambientada numa África encantada, cheia de missões e de bestas mágicas, de batalhas incríveis, assim. Só que esse também é um livro muito mais tortuoso do que Game of Thrones, mesmo depois que o autor tenha dito que tudo se tratava de uma comparação, que era uma piada, na verdade. O protagonista e também o principal narrador é conhecido apenas como o Rastreador. E o único dom do Rastreador é a capacidade de seguir as pessoas pelo cheiro, mesmo que elas estejam a quilômetros de distância ou até na Terra dos Mortos. No começo do livro, ele está aparentemente testemunhando diante de uma espécie de grande inquisidor, contando parte da sua vida. As suas aventuras depois de deixar a casa do seu pai, encontrar um homem que disse ser seu tio e, o mais importante, conhecer o Homem Leopardo, que muda de forma e que vai ser o seu companheiro durante a maior parte desse romance aqui. No início, os dois trabalham juntos para salvar um grupo de crianças mortas ao nascer por causa das suas deformidades. E aí, depois de trabalhar com o Rastreador em alguma dessas missões, dessas aventuras incríveis, aí o Leopardo acaba desaparecendo e ele retorna só anos depois com o que acaba sendo a maior missão central do romance, que é encontrar um menino que desapareceu 3 anos antes. Só que não fica claro por que encontrar esse menino é tão importante. E por que agora, quando 3 anos já se passaram? Só que aos poucos a gente vai descobrindo que existem umas outras forças também procurando a criança e ainda outras forças que querem fazer o Rastreador e o Leopardo falharem na sua busca. E para complicar ainda mais, o Rastreador, que na real prefere trabalhar sozinho, se envolve de forma meio involuntária com um grupo que também está em busca da criança. Tem no meio disso uma bruxa de 300 anos chamada Sogolon, uma figura enigmática chamada Bibi, o gigante Ogo que insiste que não é um gigante, e mais tarde outros aventureiros acabam se juntando nessa busca, como os mercenários Nika e Insaka.
eu já te aviso que esse aqui não é um livro para ser lido com pressa. Ele tem uma dose grande de perversidade e várias vezes superando o que a gente já pôde ver e ler em Game of Thrones, trazendo de novo esse comparativo. Só que comparações à parte, seja com Tolkien ou com Game of Thrones, esse é um livro mais doloroso e mais estranho, repleto de horror e de tragédia. É uma trama muito grandiosa e muito impressionante, e que nasceu repleto de apostas na certeza do trabalho genial de Marlon James. Segundo a imprensa, que está sempre necessitada de rótulos, né? É como se Pantera Negra se juntasse a Game of Thrones, só que ao invés de reis com espadas e princesas de cabelos louros, esse livro aqui contém bruxas de pele escura envoltas em abelhas e vampiros que transformam seu sangue em relâmpagos azuis e demônios que vêm gritando pelos telhados no escuro. Há muitos anos a gente sabe o quanto a ficção especulativa ela é dominada por escritores brancos, que mesmo em obras de gênero, em obras de fantasia, também retratam um universo no qual personagens negros ou a exploração de uma cultura que não seja a cultura europeia, eles não encontram lugar. Por isso a importância desse livro e que o Marlon James falou que ele queria apenas escrever um romance em que alguém como ele pudesse estar. Enfim, uma ótima história. E agora vamos para a segunda dica de livro nesse vídeo, vamos de não ficção, que é essa belíssima autobiografia aqui do Barack Obama. O Obama, a gente bem sabe, foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo mais alto dos Estados Unidos. E mesmo ausente do poder desde janeiro de 2017, é um fato certo o quanto Obama se tornou uma estrela cultural muito além da política, presente por toda parte. O Obama é um verdadeiro astro pop, um astro pop no sentido mais verdadeiro da palavra, né? Um cara extremamente carismático ao extremo. E o seu carisma sempre o ajudou a ser considerado um ícone. Então é muito natural que hoje, junto com a sua esposa, Michelle Obama, eles estejam produzindo podcasts, documentários e outras obras para Netflix, por exemplo, e que as suas playlists do Spotify sejam um sucesso e que as suas indicações literárias anuais, que elas sejam tão ou mais esperadas até que a de Oprah Winfrey. E o Obama ainda mantém atuação decisiva na política, como ocorreu agora há pouco na eleição do seu então vice-presidente Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. O Obama é um homem que compreende o poder da mídia e que sabe usar dos seus benefícios como nenhum outro político fez até o dia de hoje. É por isso que os seus dois livros anteriores, Os Sonhos do Meu Pai e A Audácia da Esperança, se tornaram best-sellers incríveis. Só que é fato que essa biografia aqui, Uma Terra Prometida, vai com certeza ir ainda mais longe. É um baita livro. Esse livro aqui é um relato muito gostoso de ler, extremamente inspirador sobre o período que o Barack Obama passou na Casa Branca, isso de 2009 a 2017. E muito mais do que um registro do seu tempo à frente do executivo, o Obama traça aqui panoramas muito lúcidos do mundo, sempre sob o ponto de vista de um homem que sabe a dimensão do desafio que ele tem, mas que também tem toda a dimensão da grandeza dele, né? Tem momentos aqui que são lindos de confiança e de convicção pessoal, mas também de extrema culpa, de incerteza. O livro é cheio de passagens importantes que faz a gente entender, na verdade, o contexto familiar em que o Obama cresceu, falando abertamente sobre a ausência do pai, o aprendizado com a avó, com a mãe, com a esposa Michelle e também com as suas duas filhas. E as mulheres são sempre muito valorizadas pelo Obama nesse livro todo aqui. É um baita de um livro, cheio de registros fotográficos que enriquecem ainda mais toda a trama, mas mais do que um documento histórico, é uma obra para inspirar gerações de todos os cantos do mundo, mostrando uma pessoa extremamente serena e extremamente sensata. Duas coisas que têm feito muita falta na política, principalmente para nós brasileiros, né? Um ótimo livro. Um beijão para vocês, me seguem em todas as redes e até a próxima.